Olá, você está em busca de um livro sobre algoritmos e os seus impactos negativos nas nossas vidas, não só apenas nas redes sociais, que fale sobre aspectos gerais das nossas vidas? Então você está no vídeo certo, porque nós iremos falar sobre algoritmos de destruição em massa da Cathy O'Neil. Depois da vinheta, não sai daí. Galera, lembrando, sempre importante, voltando aqui, claro, deixa o seu like, e se você é novo aqui no canal, deixa o seu like também, muito importante, e se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, deixe nos comentários se você conhecia essa obra, ou se você achou bastante interessante, ou se você conhece alguma outra obra sobre esse assunto para recomendar aí pra gente, beleza? Basicamente, nós temos uma obra da Cathy O'Neil. Vai aparecer uma fotinha dela aqui em algum canto. A Cathy O'Neil, basicamente, ela é formada, deixa eu só confirmar aqui, ela é formada pela Harvard. Ela é PhD em matemática e especializada na área de algoritmos, né, de ciência de dados, que eles chamam. Então, ela é especializada em que eles chamam de machine learning, database, big data. Eu não tenho muito conhecimento dessa área, mas eu sou um grande entusiasta. Então, eu sei mais ou menos como é que funciona essas ferramentas aí, essas tecnologias, mas bem limitado, eu confesso. Então, ela escreve essa obra como um alerta em relação a como os algoritmos eles são utilizados principalmente por empresas privadas e como os efeitos do uso dos algoritmos são extremamente negativos nas nossas vidas. Ela dá vários exemplos, em cada capítulo ela dá um exemplo bem assim, bem diferente um do outro. Por exemplo, tem um capítulo que ela fala sobre os impactos dos algoritmos na educação, isso, claro, de uma perspectiva norte-americana. Ela vai falando sobre como que o algoritmo ele consegue aprofundar ainda mais a desigualdade social dentro dos Estados Unidos. Ela dá outros exemplos na busca por emprego, por exemplo. As agências, elas compram dados pessoais de consumo e de pagamento dos indivíduos, e aí ela vai separando no banco de dados, um banco de dados muito complexos, que aí quem vai filtrar esse banco de dados é justamente um algoritmo, um robozinho que faz todo esse trabalho. E aí, dentro desse banco de dados, esse algoritmo ele vai separando as pessoas que são boas pagadoras e as pessoas que são péssimas pagadoras. E aí essas pessoas que são boas pagadoras vai ter bom crédito, né? Ou seja, a pessoa que tem um bom crédito ali na praça e que paga as suas contas em dia, que não atrasa nada, essas pessoas vão ter mais oportunidade para encontrar um emprego. Isso em vários outros aspectos, como por exemplo, ela também coloca na hora de você fazer um seguro de carro, por exemplo. Também tem a utilização desses algoritmos de forma muito arbitrária por essas empresas, né? Ela também fala sobre a utilização dos algoritmos e esse capítulo foi o que mais me deixou assim assustado, porque me lembrou muito de uma obra de ficção científica. É um capítulo que ela fala sobre algoritmos, e isso eu já tinha escutado um tempo atrás, não tinha dado muita trela para isso. Aí lendo aqui a obra dela, né, nesse capítulo específico, ela fala de algoritmos que são utilizados pelas agências de polícia, as polícias ali, né, de cada estado pelo fato de cada estado ter a sua própria legislação. Então, cada estado, cada departamento de polícia, ele vai comprar o seu próprio algoritmo, o seu próprio software, para utilizar esses algoritmos para previsão de crimes. Até aí, não tem problema nenhum. Até então, o algoritmo ele é até eficiente, ele até faz ali, né, ele faz uma reorganização das rondas da polícia, ele faz, por exemplo, ele passa os dados para a polícia de forma bem eficiente e bem rápida. Quais são os bairros, quais são os horários mais violentos, e aí a polícia ela pode, por exemplo, organizar as patrulhas naqueles bairros. O problema é quando eles inserem um dado de reincidência. Quando eles colocam, e ela faz toda uma explicação muito didática sobre vários aspectos dos algoritmos, como o conceito de feedback, como o feedback ele pode ser ele pode ser comprometido dependendo do dado que você insere
insere ali no algoritmo, ele pode te dar um resultado tendencioso. Ele pode te dar um resultado, um feedback, no caso, um feedback, por exemplo, contaminado, né, com algum viés contaminado. E no caso desses algoritmos de previsão de crime, é surreal a parada, porque o algoritmo, eles inserindo esses dados de reincidência, até tem uma fala do cara que criou lá um desses programas ali do estado de Nova York que utiliza, que é muito popular, ele fala que o algoritmo em si, ele não tem nenhum preconceito. Não há, por exemplo, ali a intenção de ser racista. E, no entanto, o fato de colocar esse dado de reincidência acaba dando para a polícia um feedback e também gerando um comportamento racista, criminalização à pobreza. Os bairros mais violentos vão ser os bairros mais periféricos. Isso é básico. Não precisa nem de ser um PhD para você saber que isso vai estar enviesado. Então ele explica vários aspectos aqui do algoritmo e no final, eu não vou contar, que aí eu vou deixar para você comprar, para você se interessar sobre isso, que é muito interessante a parada que ela coloca aqui, por exemplo, ela, além dos algoritmos utilizados para previsão de crime, há também os algoritmos utilizados em empresas que vendem plano de saúde. Por exemplo, se você tem esses smartwatch, esses reloginhos, né, inteligentes, que ele monitora a sua atividade, e se você é uma pessoa muito ativa, se você é uma pessoa que faz esporte, se movimenta e tal, para você não vai ter nenhum problema, porque esse smartwatch, ele gera um dado, e você dá permissão para a empresa gerar esse dado e mandar para eles. Uma vez enviado lá para o banco de dados da empresa, a empresa simplesmente pode pegar esses dados, o dado, aqui você tem os dados, um histórico de saúde, de movimentação, baseado no reloginho que ele utiliza, do Múcio Alexandre. Aí ele vende esse dado para uma empresa, para várias empresas, na verdade, de seguro de saúde, né, plano de saúde. Aí, vamos supor, um dia eu vou lá e quero fazer um plano de saúde. Essa empresa, ela vai pegar meu CPF e vai baixar os meus dados que ela coletou dessa empresa, que ela comprou dessa empresa. Porque esses dados, pelo que eu entendi ali nos Estados Unidos, até tem uma legislação que protege o usuário, mas é meio que bagunçado o negócio. Tipo, tem uma brecha na lei que eles conseguem ter acesso a esses dados. Enfim, aí a empresa de seguro de saúde, né, de plano de saúde, tem acesso a esses dados, e aí na hora que eu vou fazer o pedido do meu plano de saúde, se eu sou uma pessoa, ele vai ver lá, se eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa, que eu faço muito esporte, então eu tenho poucas chances de desenvolver alguma doença. Ou eu tenho, evidencia na minha prática diária de exercício, evidencia que eu não tenho nenhuma comorbidade, ou seja, eu não tenho nenhuma doença, pressão alta, diabetes, enfim, né, não tenho nenhum desses problemas. Ele vai me vender um plano de saúde mais barato, mas uma outra pessoa que não tem culpa, por exemplo, de ter nascido com uma tendência genética a ter uma doença cardíaca, a ter uma doença cancerígena, por exemplo, a desenvolver um câncer por um fator genético que não tem como a gente controlar, essa empresa vai lá, vê aquilo nos dados da pessoa, literalmente, simplesmente vende um plano de saúde muito mais caro do que uma pessoa teoricamente saudável. Isso é darwinismo social, isso configura como darwinismo social, isso configura até como uma eugenia, mas está mais para darwinismo social. Como que a pessoa que tem tendência genética a desenvolver um câncer, por exemplo, ou alguma doença autoimune, por exemplo, que não tem como a gente controlar, como que você vai querer que essa pessoa prevê isso? E são doenças que não têm cura, geralmente. Tem o tratamento é muito caro, mas não tem uma cura. Então é muito injusto. E ela coloca isso muito detalhado aqui na obra dela. Por exemplo, uma coisa que ela colocou sobre as empresas que fazem testes genéticos, no Brasil também tem algumas empresas que fazem aqueles testes de ancestralidade. Eu sempre tive muita vontade de fazer esses testes, e aí depois que eu li esse livro, eu não vou fazer mais, preciso ter muita confiança naquela empresa para mim fazer o teste genético para ver a ancestralidade. Sempre tive vontade de ver a ancestralidade. E essas empresas que fazem esses testes, pagando um pouco mais, claro, você consegue ver, por exemplo, quais são os medicamentos mais eficientes para a sua genética, quais são os alimentos que você pode consumir, quais são os alimentos que você que vai contribuir para o seu metabolismo, os alimentos que não vão contribuir para o seu metabolismo, e também você tem testes que prevê tendência a algumas doenças devido à questão à tendência genética. E aí ela fala que houve um escândalo nos Estados Unidos de empresas de testes genéticos pegando os dados dos clientes e vendendo para empresas de plano. Cara, é muito maluco
maluco isso, parece coisa de ficção científica o que a gente tá vendo, o que ela coloca aqui parece uma coisa surreal, parece que não tá acontecendo, sabe? Como eu falei no início do vídeo, ela coloca vários exemplos de como os algoritmos, eles podem ser extremamente negativos e extremamente destruidores, como ela coloca. Os algoritmos, eles podem, em prol de uma visão de lucro, ganância dessas empresas, lucrar em cima da desgraça alheia, desculpa o palavreado, mas esse é um fato que acontece, ela coloca isso aqui muito bem, acaba prejudicando muitas famílias, a maioria das famílias, e acaba intensificando ainda mais a desigualdade social. Então, no mundo gerenciado por algoritmos, quem é muito rico se sobressai. Se sobressai porque tem condições de pagar um atendimento personalizado e um atendimento feito por um humano. Ela coloca isso. E aí me lembra, por exemplo, Minority Reporter, por exemplo, né? Aquele filme baseado na obra do Philip K. Dick, que é uma obra que fala de um futuro em que a polícia prende a pessoa antes dele cometer o crime. Enfim, você tem o preço do amanhã. É bizarro esse filme, né? E é o que a gente tá vendo aqui agora, né? Nessa obra aqui, no dia a dia, praticamente. Só para finalizar, tem um ponto que ela coloca aqui que é absurdo isso. Tem um ponto lá no início, quando ela vai falando sobre as questões da ética dos algoritmos, a questão de muitos profissionais, eles desenvolverem esses algoritmos estarem concentrados nas mãos de grandes empresas, de grandes corporações que ganham milhões de dinheiros. E ela fala que se você virar para um desses caras que projetam um algoritmo, um Big Data, um Machine Learning, enfim, uma coisa, o algoritmo, ele é algo, quando ele lida com uma massa de dados, são trilhões e trilhões de dados, teras e teras bytes de dados. Quanto mais dados você fornece para aquele algoritmo, mais complexo é a operação desse algoritmo e, consequentemente, mais energia ele consome. É que nem Bitcoin, enfim, né, para minerar Bitcoin. E aí ela coloca, cara, se você pergunta para essa galera quais são os parâmetros, quais são os filtros, como que é o funcionamento desse algoritmo, ele não sabe te explicar. Nem os caras que projetam aquilo, eles sabem te explicar como aquilo funciona. Então, assim, é uma maluquice. E aí, por isso que o título desse vídeo é Eram os Deuses Algoritmos, em uma paráfrase a um livro da década de 70. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, comenta se você gostou, se você não gostou, se você achou muito estranho esse livro, se você vai ler, se você ler, comenta aí. Valeu, eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.